Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos nessa oportunidade para fazermos a pré-aula da lição 7, uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Temos nessa semana já estudado bastante a palavra de Deus, onde temos iniciado o curso da ETAD com grande euforia e entusiasmo de todos os irmãos que estão engajados nesse propósito de aprender mais da palavra de Deus, que é o que nós chamamos de teologia, né? O estudo de Deus. E temos iniciado nesta semana o estudo sobre a Bíblia, a bibliologia. Então, hoje, nós, já depois de muita ocupação, né, nos estudos da palavra de Deus, todos os irmãos aí preocupados, fazendo avaliações, né, a equipe da diretoria deste curso, né, o irmão Jean, pastor Jean, o Anderson, o Wellington, estão grandemente atarefados, né, ocupados com a organização, todos os irmãos buscando saber como deve fazer. Então está assim um corre-corre, vamos dizer assim, né? Todos querendo realmente aprender a palavra de Deus. E não podemos dizer que o estudo das nossas lições bíblicas dominicais vão ficar no esquecimento, de forma alguma, porque até mesmo pelo estudo também das nossas lições bíblicas dominicais, né, que nós vamos transmitindo esse conhecimento da palavra de Deus e que vem nos ensinar e nos capacitar para estarmos preparados para irmos para o céu. Então estamos estudando nesse trimestre o tema, né, que é sobre a igreja do arrebatamento, que é uma igreja que está voltada para e preocupada, né, em seguir vários parâmetros, ou seja, um padrão de santidade, de amor, de buscar a sã doutrina, de estar em oração, preocupados em ter Cristo no centro de todas os nossos estudos e a nossa capacitação, porque Cristo está no centro da Bíblia Sagrada. Cristo é o centro de toda essa obra. Nele nós estamos, né, envolvidos em Cristo como satélites em torno de Cristo, que é o núcleo, que é o centro de toda a obra de Deus para a redenção do homem. Então, nós temos nessa busca, vamos dizer assim, nós temos de estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. E justamente esse é o tema que nós vamos estudar nessa semana. A igreja do arrebatamento é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. A nossa lição 7, né? Do dia 18 de agosto de 2024. Quero cumprimentar o pastor Aldair, que é um homem de Deus que tem preocupado com a obra, preocupado com a aprendizagem de todos os membros da igreja, preocupado em entregar para Jesus uma igreja santa e vitoriosa. Então, pastor Aldair, nosso cumprimento e nosso desejo que o Espírito do Senhor seja sobre sua vida, juntamente com todos os pastores da liderança e todos que estão imbuídos nesse propósito de fazer a obra de Deus, os obreiros, né, na sede, os obreiros nas congregações que também estão assim sempre atuantes, buscando acompanhar os trabalhos que estão sendo realizados na sede e procurando assim ter uma hegemonia, né, uma harmonia muito grande com a unidade da nossa aprendizagem, da nossa doutrina, dos nossos costumes, para que nós possamos ter um padrão, né, em todas as congregações, um padrão da Igreja Nova Aliança de Combinado.
E assim, sei que os irmãos estão acompanhando as nossas lições, estão utilizando as nossas revistas bíblicas dominicais e acompanhando os ensinamentos na sede. E assim estamos em harmonia, né? Estamos falando, vamos dizer, a mesma língua, unidos no mesmo vínculo de fé, no mesmo vínculo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja que está preparando para o arrebatamento, é uma igreja do arrebatamento. Queremos dizer aqui, irmãos, conforme diz o nosso objetivo geral, que enfatizar que somente uma igreja guiada pelo Espírito Santo alcançará a vitória. Então é importante que a igreja tenha todas essas preocupações, conforme nós já dissemos, a igreja do arrebatamento, né? Mas que ela tenha também a sã doutrina, que esteja buscando na palavra de Deus. Mas quero dizer que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, e sem o Espírito Santo, só com o intelecto humano, nós não podemos chegar a lugar nenhum, porque aí o Espírito Santo é que vai guiar a nossa mente, o nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas vontades, em tudo. O Espírito Santo vai nos dar sensibilidade, a unção, para que nós venhamos a entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é o Espírito Santo que revela a Jesus Cristo, que nos conduz em Cristo para chegarmos a Deus. O primeiro tópico diz explicar que o Espírito Santo que revela todos os mistérios da palavra de Deus para a igreja. Dizemos então que o Espírito Santo revela todos os mistérios da palavra. Só com o intelecto humano, o homem ele não chega ao entendimento, né? À compreensão, à vontade de Deus. Ele fica como batendo como em lata vazia, né? Seco como o sino que retine, é como aquele que não tem amor. Então a palavra de Deus, ela precisa da unção, precisa do Espírito Santo para dar o entendimento da palavra, pois ele que revela todas a ciência, a sabedoria que está escondida em Cristo Jesus. O segundo tópico diz explanar que o Espírito Santo santifica a igreja e a capacita com poder. Aleluia! Então a santificação nos é dada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo fez a obra da redenção, ele purificou os nossos pecados com o seu sangue, a ação do Espírito Santo em nossa vida, ele nos santifica, né? E o terceiro tópico diz mostrar que o Espírito Santo glorifica a Cristo e nele somos guiados ao Pai. Toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo a pessoa não glorifica a Cristo, porque é o Espírito que nos dá essa inspiração, que nos capacita, que nos dá o reconhecimento da graça, do amor que há em Cristo Jesus para conosco, e nós assim glorificamos o nome de Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nossa vida. E por ele nós podemos glorificar a Cristo, né, diante de nosso Deus. Na introdução diz, mediante o Espírito Santo que em nós habita, somos unidos com Cristo, temos vida espiritual, estamos livres da condenação e temos comunhão com Deus. Veja bem que é mediante o Espírito Santo, né? Então ele nos dá primeiro, ele nos faz habitar, né? Somos unidos em Cristo. Temos vida espiritual, estamos livres da condenação. No Salmo 103, se não me engano é o verso... O 103 diz assim, pois é ele que te livra da perdição eterna, e te coroa de benignidade, de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É o Espírito Santo que opera em nossa vida dessa forma, né? E assim o Espírito Santo nos dá a condição de termos
comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, o homem não tem comunhão com Deus, porque ele ignora, ele não tem a revelação, essa unção que nos é dada pelo Espírito Santo. Desculpe, irmão, eu estou um pouco afônico. Ao sermos por ele guiados, somos libertos do poder do pecado, capacitados nas batalhas espirituais e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Veja bem, somos libertos do poder do pecado. Pelo Espírito Santo nós somos libertos, né? A Bíblia diz, se ainda pode ser livre, aproveite a oportunidade. E Cristo operando, né, através de Cristo Jesus, nos liberta e nos dá essa gloriosa libertação do pecado, né? Nos capacita nas batalhas espirituais. A nossa vida, ela é sempre uma luta espiritual. Igual nós já estudamos sobre a armadura de Deus, nós temos uma luta espiritual. E é o Espírito Santo, né, que nos capacita e nos habilita para utilizarmos das armas de Deus para lutarmos contra todo esse mundo espiritual que é uma realidade, né? Ele existe, esse mundo espiritual, e ele sempre atua de alguma forma. Geralmente, quando o inimigo opera, é para prejudicar o homem, é para inibir o homem da sua salvação, trazer embaraço. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a vitória no nome de Jesus. E assim nós podemos prosseguir adiante, né, para a nossa glorificação final, porque a nossa glorificação é quando da ocasião, do evento, do arrebatamento. Então é o próprio Espírito Santo que guia a igreja, que nos guia, que habita em nós, né? Nós somos templo do Espírito, e ele vai nos dar uma audição espiritual para ouvirmos o toque da trombeta. E ao mesmo tempo o próprio Espírito Santo, ele vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. Ali passaremos então pelo tribunal de Cristo e seguiremos logo para as bodas do Cordeiro. Seremos glorificados, né? O Espírito Santo nos conduz em todo esse processo. O item 1 diz: a palavra de Deus é revelada pelo Espírito. Então nós estamos estudando justamente bibliografia nesse curso da ETAD, né? E nós temos visto já logo no início das primeiras lições que a palavra de Deus, ela nos é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos dá a capacidade de entendermos a revelação que está na palavra de Deus. Ela não basta somente o intelecto humano, a sabedoria humana, porque a sabedoria humana é loucura para Deus, mas ela nos é dada pelo Espírito Santo quando nós temos um coração contrito, um coração humilde, obediente e limpo, né? Para podermos assim dar lugar ao Espírito de Deus, para que ele nos revela toda a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, a pessoa do Espírito Santo, Deus é um. Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ver logo em seguida aqui, 1:26, que ele já vem aí na Trindade, quando ele diz, façamos o homem, né? Então, quando façamos, está no plural. Aí temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo tem os mesmos atributos de Cristo. Nós vemos aí em 1 João, capítulo 2, o verso 1, né, que o Espírito de Deus e Jesus Cristo, eles são pessoas distintas, mas ele tem os mesmos atributos, né? É a mesma divindade, né? É um Deus infinito, Espírito, imutável, eterno, de poder, de sabedoria, de bondade, de justiça, de verdade. É o Deus eterno, né? Um Deus infinito. Ele é um Deus de todo poder, um Deus transcendente, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, né?
Quando Jesus veio ao mundo, ele estava limitado num corpo, mas ele tinha todos esses atributos, né, da divindade. Ele era onisciente, né, que ele era Deus habitando em Cristo Jesus. Ele era também, né, durante o seu ministério, ele era onisciente e onipotente, porque ele era o próprio Deus. Na sua onipresença, ele sabia, pelo seu conhecimento da sua onisciência, ele sabia todas as coisas. Os irmãos podem ver que quando Lázaro morreu, ele estava distante, né? Ele disse para ele, ó, o Lázaro dorme. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, né? Mas ele não utilizou das suas prerrogativas da divindade, porque ele tinha uma missão de, como homem, nos redimir, né? Como homem, derramar o seu sangue na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Suportou toda a afronta da cruz, né? Como homem, ele se humilhou, né, em morte de cruz para nos redimir. E assim ele foi assistido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode substituir a Cristo pelo fato de serem idênticos em tudo. Quando ele disse aqui, né, ele anunciou que ele enviaria outro Consolador. Quer dizer, ele estava dizendo que o Espírito Santo seria outro, como foi ele, né, que poderia substituí-lo em toda a obra, né, da igreja, do prosseguimento dessa obra redentora na terra, que é esse tempo da igreja. Então, Cristo realizou o seu ministério terreno, subiu para o céu e intercede por nós no céu. E o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, porque o próprio Espírito habita em nossa vida, habita em nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. A respeito da união do Espírito Santo com o Pai e o Filho, está explícita na ordenança do batismo e das bênçãos apostólicas, né? Igual diz, e sejais batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Identificamos a igualdade dos três quando se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz em Cristo para chegarmos a Deus. Aleluia! O item 1 e 2 diz, nos dirá o que tens ouvido, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16 e 13. Os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito para relatar em cada texto sagrado que hoje temos em mãos, em nosso próprio idioma. 2 Pedro 1 e 21, né? Vamos ler, isso aqui é importante, que nós até estamos estudando sobre, agora em bibliografia. 2 Pedro 1, 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! A palavra de Deus, ela nunca foi dada, né, pela vontade humana, né? Nunca foi produzida pela vontade do homem, mas ela foi nos dada pela inspiração do Espírito Santo. Então, os irmãos, guardam bem essa referência aí, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é dada pelo Espírito Santo. Né? 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra divinamente inspirada é apta para ensinar, para instruir, para corrigir, para redarguir, né? Para que instruir, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus nos habilita, né, para toda boa obra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela tem de ter a unção do Espírito Santo.
Aleluia, porque a própria palavra nos é dada pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Vemos aqui então, ele também inspira todos quanto tem prazer em aprender, né? João 14, 26. Vamos aqui, João 14, 26. Vai nos dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! O Espírito Santo testemunha da nossa filiação com Deus. Então, o Espírito Santo testemunha da nossa filiação com Deus, né? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, não é isso? É aqui o nosso primeiro texto aqui, o texto que foi dado aqui durante a semana, né? Ele nos guiará em toda a verdade. Nós vemos então que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, em toda a palavra de Deus, e aquele que são filhos de Deus, esses andam no Espírito de Deus, são filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Aqui nós vemos então que também se ouve a sua voz, e isso é sinal de que ele fala ao seu povo. Apocalipse 2, 7. O Senhor fala ao seu povo ouve a sua voz. O item 1 e 3 diz: autoridade da palavra. A igreja deve manter um conceito firme de inspiração e autoridade nas Sagradas Escrituras. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo nos dá a palavra. Então a palavra de Deus, ela tem autoridade. É ela que instrui, que capacita, que direciona toda a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Ela que nos dá esse entendimento, né, de toda a obra de Deus para com a igreja, para com as nossas vidas, né, e nos revela tudo, né, desde a origem, do início, né, de todo o decorrer da história humana até a consumação dos séculos. E tudo isso é a autoridade da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Sem uma convicção inabalável nas Sagradas Escrituras, ficam enfraquecidas a plena autoridade e as doutrinas bíblicas, de modo que, em consequência disso, ela será substituída pela experiência religiosa subjetiva humana ou pelo raciocínio independente e crítico também do homem. Então nós temos de ver, vamos ver aqui 2 Pedro, no capítulo 2, verso 2, de 1 a 3, capítulo 2, de 1 a 3 diz: Simão Pedro, é isso mesmo, né? É 2 Pedro 2, de 1 a 3. Aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aleluia, pelo seu conhecimento, pela sua graça, ele nos chamou, né, para fazermos parte do seu povo. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus,
Então estamos advertidos, né? Jesus falou para nós ter cuidado, né, com os falsos profetas, com os escribas, fariseus, hipócritas, né? Então, o Espírito Santo continuou advertindo através de Paulo, 2 Tessalonicenses 2:7, 1 Timóteo 3, de 1 a 15, o Espírito Santo está nos advertindo desses falsos ensinadores. E dos demais apóstolos e das cartas de Cristo às 7 igrejas, né? Apocalipse 2, verso 2 e verso 6. Então, irmãos, aqui nós temos um subsídio, né? Que os irmãos podem ler aí na sua revista também. O professor vai ajudar muito, o professor lendo também esse subsídio aí, que fala sobre a palavra inspirada, né? Na sua obra de inspiração, os escritores, pelo Espírito de Deus, sem violar, né, a personalidade deles, agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. Então, conforme nós estamos já vendo também, que Deus usou cada um dos seus 40 autores das Escrituras, que escreveram 66 livros da Bíblia, usando, né, a cultura, os costumes da época, a capacidade de cada um. Seja o doutor Lucas, seja o pescador Pedro, Tiago e João, e seja os agricultores, seja reis, né, seja sacerdotes, profetas, quais foram os que escreveram a Bíblia Sagrada. Deus utilizou a sua capacidade, né, o seu conhecimento, e pelo Espírito Santo ele usou cada um desses escritores para trazer a mensagem, né, e assim nós termos em posse a Bíblia Sagrada, né, um livro peculiar, um livro especial, que foi escrito durante 1.600 anos. Né. Ele levou para que nós pudéssemos ter esta Bíblia em mãos, essa palavra de Deus. E o Espírito Santo, todo o decorrer de todo esse tempo, ele vem dando a inspiração a cada um desses homens, né, que nos trouxe essas verdades bíblicas, né, essa palavra de Deus, para que nós então tenhamos o conhecimento, a revelação da criação, a revelação da salvação. É uma bênção. Então os irmãos leem esse subsídio. Vamos para o item 2. O Espírito santifica e capacita a igreja. Bem rápido aqui, irmão, nosso tempo já está, né, a todo vapor aí, e estou apenas no capítulo 2. Então o Espírito Santo, ele é nosso ajudador. O Espírito Santo dá prosseguimento à obra de Cristo, né? Quando na terra, pois, faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. Então o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele nos assiste, né, em toda a nossa caminhada. Ele continua a obra de Cristo em nossas vidas, né, que somos responsáveis por levar a mensagem, nos fazendo sal da terra e luz do mundo. O item 2, capacita com poder. Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele então soprou, né, o Espírito. Ele diz: recebei o Espírito. João 20, 22. E Jesus, ele transmitiu o Espírito de vida, o Espírito Santo, para habitar na vida dos seus discípulos, na vida dos seus servos. E depois ainda diz, depois que estava sendo, né, já na iminência de subir aos céus, ele instruiu os discípulos: agora vocês idem para Jerusalém, esperai a promessa do Pai, né? E ser-lhes dado poder para ser minhas testemunhas, começar de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, e até o fim até os confins, né, da terra. Então, esse evangelho ele tem chegado aqui na América, no Brasil, tem chegado por toda parte hoje. Todo mundo tem conhecimento da palavra de Deus, do evangelho, porque
ele foi uma promessa de Deus, né? Começando pelos discípulos ali, a igreja primitiva. 2 e 3 diz, o Espírito Santo no crente. Então nós já temos dito que o Espírito Santo, ele habita na vida do crente. Ele direciona o crente, ele sensibiliza o crente para entender, né, o que está revelado na palavra de Deus, pois ele mesmo que revela. Ele nos capacita com o poder, com a graça, nos renova as nossas esperanças, nos dá graça para orarmos, né, nos dá paciência na tribulação. Ele nos faz sentir essa compaixão pelas almas, nos dá alegria em servirmos a Deus. É o Espírito Santo na vida do crente. O crente sem o Espírito Santo, ele não chega a lugar nenhum, né, no que se diz a vida espiritual. Ele está um homem perdido, sem vida, porque o Espírito Santo que habita em nosso espírito, em nossa consciência, nos capacita para entendermos toda a vontade de Deus. Vamos aqui para o item 3, que diz, guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. Então, irmãos, aqui nós já sabemos que temos de ser guiados pelo Espírito Santo, né? Como Filho de Deus, porque ele que nos leva a pensar, a falar, a agir em conformidade com a palavra de Deus. Isso é muito importante, em conformidade com a palavra de Deus. Tudo em nossa vida, né? Por isso nós temos que buscar a aprendizagem da palavra. Conhecer a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus o Espírito Santo nos conduz, ele nos guia, né, para que nós tenhamos a nossa vida moldada, né? E as nossas ações, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, seja tudo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Item 3 e 2 diz, o Espírito orienta o crente, o Espírito Santo orienta o crente a opor-se aos desejos pecaminosos, oriundos das tendências naturais. A Bíblia diz, não conformeis com o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Porque se o mundo perseguiu a Deus, o mundo é inimigo de Deus, então o mundo vai perseguir o crente, ele vai ser inimigo também do crente. Então, o Espírito Santo, ele nos orienta, né, a estarmos atentos, né, aos laços que o mundo, que o inimigo, que a nossa própria natureza humana pode nos levar a fazer algo contrário à vontade de Deus e contrariar o Espírito Santo. Obedecendo à voz do Espírito, os avisos ou a voz interior do Espírito vem através de ler a palavra de Deus. Veja bem que o segredo é ler a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus. Que é através da palavra de Deus, que é ungida pelo Espírito, que é inspirada pelo Espírito, nós vamos sendo capacitados. Então nós vamos orar fervorosamente, ouvir a pregação do ensino sadios e santos, exercer as manifestações do Espírito, acatar os conselhos dos pais cristãos, né, dos líderes espirituais fidedignos, que são os nossos pastores, né? Vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, é promessa, a primeira promessa de bênção para os filhos é a obediência aos pais. Obedecer aos pastores e aqueles aos quais Deus entregou essa responsabilidade para que possa cuidar da igreja, administrar a obra do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Ficam todos na paz do Senhor e até domingo, numa bela e gloriosa escola dominical. Amém.